Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique, da equipe 3 do programa EBD em Síntese Podcast, e eu estou aqui, nesta ocasião, na companhia do professor Joseone Silva, para poder estudarmos juntos a segunda lição da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre do ano de 2024. Professor Joseone, a paz do Senhor, feliz ano novo para você e que Deus nos abençoe neste novo ano de gravações do programa EBD em Síntese Podcast. Assim, o pastor Fábio, falei ano novo, tudo de bom. Que o Senhor nos conceda um trimestre maravilhoso, que vamos tratar do corpo de Cristo, falar da sua origem, natureza e da nossa vocação como igreja. Que o Senhor nos abençoe nesse maravilhoso trimestre. Amém, professor Joseone, meus queridos irmãos, neste primeiro trimestre do ano de 2024, as nossas lições bíblicas são todas dentro da área da eclesiologia, a doutrina da igreja. Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. Então, vamos estudar ao longo deste trimestre sobre a origem, natureza, características e funções da igreja, missões da igreja, ordenanças da igreja. Enfim, são muitos assuntos importantes para nós aprendermos na escola bíblica dominical. Nós, nesta lição de hoje, vamos estudar a lição de número 2, que é a lição que será estudada nas nossas classes da escola bíblica dominical no dia 14 de janeiro de 2024. A lição de hoje, lição 2, tem como título Imagens bíblicas da igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está localizado o nosso textuário que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Professor Joseone, qual é a verdade prática da nossa lição e os objetivos dela? Verdade prática, diz, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. E nossos objetivos em classe, a apresentação da lição, nosso primeiro tópico nós temos que alencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, isso é maravilhoso. Nosso tópico 2 é pontuar as imagens que descrevem a função da igreja, certo? Vai falar, como você citou agora, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. E no nosso tópico 3 é explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Vai ter casa e como a gente é maravilhoso ser a casa de Deus, o edifício de Deus. Amém. Meus irmãos, a nossa lição de hoje está, a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 32, e em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós vamos, na lição de hoje, aprender que na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, nós encontramos várias figuras de linguagem, várias imagens que são utilizadas para descrever a natureza, missão e a natureza e missão da igreja e o seu relacionamento com Cristo. Então, nós vamos, na lição de hoje, ver que a igreja de Jesus ela é retratada por uma série de imagens, né, por meio das páginas do Novo Testamento. E cada uma dessas figuras de linguagem ou cada uma dessas imagens revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. A Bíblia contém muita linguagem figurada e o objetivo dessas figuras de linguagem que são utilizadas é para ressaltar ou enfatizar os múltiplos aspectos da verdade de Deus revelada na palavra de Deus. Então, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo e que comunicam relacionamento, a função e a habitação da Igreja, que é uma instituição divina
criada por Deus. Professor Joseone, no primeiro momento, aqui no tópico 1 da nossa lição, vamos estudar algumas figuras de linguagens, que descrevem um relacionamento. Então, a Bíblia retrata a igreja como a noiva de Cristo, como a esposa de Cristo, como rebanho. O que é que nós podemos falar aqui para os nossos leitores sobre essa imagem da igreja como a noiva e a esposa de Cristo? Amém, pastor Fábio. Primeiro subtópico do tópico 1 fala da noiva de Cristo, né? Ele vai apresentar uma virgem pura, que no grego tem o nome paternos, que é tanto que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, olha só, para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja como noiva, ela fala do amor insondável que existe entre Cristo e a igreja, mas também fala de lealdade, fidelidade para com o Senhor. É interessante que nisto, pastor Fábio, cumpre um termo sacerdotal lá de Levítico 21, né? Que o sacerdote diz que ele tinha que tomar uma mulher virgem, né? Isso fala profundamente de pureza, santidade, que a igreja ela deve conservar ao longo do tempo. O profeta Osés, no capítulo 2, no verso 19 e 20, ele diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, ó, em benignidade, em misericórdia, comigo em fidelidade conhecerás o Senhor. Só que nós temos também uma ressalva, um adultério espiritual aí com sua noiva. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele deixa bem claro sobre a gente não conservar essa pureza em alma ao mundo. E quando nós não conservamos essa pureza, nós perdemos o zelo de Deus, como ele frisou bem em 2 Coríntios, e um caminho que ele vos tem preparado, como também está escrito no caminho. Isto é, um comprometimento com o casamento entre Cristo e a igreja. Amém. A Bíblia usa essa imagem da noiva, e da esposa para retratar o relacionamento entre Jesus e a igreja. Já desde o Antigo Testamento, nós vemos aí, principalmente no livro de Oséias, o povo de Deus do Antigo Testamento, que era Israel, sendo retratado aí como a esposa e Deus como o esposo. Infelizmente, lá em Oséias, para mostrar o adultério espiritual do povo de Deus do Antigo Testamento, através da idolatria. Mas essa mesma imagem é usada no Novo Testamento, quando a Bíblia fala que a igreja é a noiva, quer ressaltar a pureza e a castidade da noiva, enfatizando a santidade da noiva, que ela deve se preparar em pureza e em santidade para o dia das bodas, né? Para a festa das bodas. Inclusive, a Bíblia até fala também das bodas do Cordeiro, né? E quando a Bíblia usa a figura de linguagem de esposa, conforme Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, e aqui a gente já entra no tópico 1.2 da nossa lição, Paulo quer enfatizar aqui a questão do relacionamento íntimo entre a igreja, que é a esposa, e Jesus, que é o esposo. Diz o texto sagrado de Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, essas duas imagens que revelam relacionamento entre Cristo e a igreja sendo retratada como noiva e como esposa, a Bíblia usa essas imagens para enfatizar a santidade da igreja
a pureza da igreja, o relacionamento íntimo da igreja com Jesus, que é o noivo, que é o esposo, e chama-se bastante atenção. Igreja gloriosa, falando da beleza da igreja, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, sem pecado, porém santa e sem defeito. Obviamente que sem defeito aí no sentido de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E é ressaltado bastante o amor que Jesus tem pela igreja, porque Jesus deu a vida, deu a sua vida por nós e com o seu sangue nos comprou para ele. E isso serve também de modelo e de parâmetro para o relacionamento entre o esposo e a esposa dentro do casamento. Além da Bíblia retratar a igreja como a noiva e como a esposa, o professor José Onde, no tópico 1.3 da nossa lição, diz que também a igreja é retratada como um rebanho, como um rebanho. Isso mesmo. Quando o apóstolo Paulo ele reuniu os presbíteros lá de Éfeso, né? Ele deixou bem claro, olha, atendei por vós por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo, né? E já Pedro também, ele foca, ele diz pastorear o rebanho de Deus. Então, ele usa essas figuras de linguagem como a igreja, como rebanho de Deus, né? Então, Paulo, ele pede para que os presbíteros, ele apacentem, né? Exatamente ali o que Jesus, ele tinha feito com o apóstolo Pedro, como também foi citado aqui, quando Pedro disse, Senhor, tu me amas, e o Senhor diz, olha, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, lembrando a figura de um rebanho. Então, a imagem desse rebanho, ela ressalta um cuidado e a direção que Cristo, hoje como pastor, ele proporciona para a sua igreja, né? Que, como deixou bem claro, ele diz que jamais ouvirão a voz de um estranho. Então, destaca aqui como Cristo, que ele é bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas, como João também fez isso lá em João capítulo 10, no verso 11. E também demonstra, como rebanho de Deus, amor, proteção, afeto. Então, além de descrever a metáfora como rebanho, também destaca nós como ovelhas, né? Então, se nós somos rebanho, somos ovelha de Deus, porque lá em João, capítulo 10, versículo 3, ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, nós conhecemos, ilustra, que o conhecimento pessoal que a igreja tem com Deus. Então, no tópico 1, ele mostra, sobre o tópico 1, ele mostra a noiva, sobre o tópico 2, ele mostra já o relacionamento entre casais, né? Usa a metáfora, e agora como rebanho de Deus. Então, isto é maravilhoso para a igreja de Deus. Isso, inclusive, Israel era um país que, no Antigo Testamento, que tinha uma forte atuação pecuária, de criação de animais domésticos, especialmente ovelhas, cabras, carneiros, bodes, mas especialmente de ovelhas. E nessa criação de ovelhas tem a figura do pastor, que é o cuidador das ovelhas. E o famoso Salmo 23 fala: O Isso. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a Bíblia retrata, em outros textos bíblicos, nos profetas, retrata o povo de Deus no Antigo Testamento como um rebanho, inclusive falando de pastores falsos que dispersaram as ovelhas de Israel, e retrata Deus como o pastor. Então, o povo sabia muito bem essa linguagem pastoril, e como podemos observar no Salmo 23, como diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós vemos ali o relacionamento do pastor com as ovelhas. Se por um lado por um lado temos o compromisso do pastor de conduzir as ovelhas a pastos verdejantes, fornecer às ovelhas águas tranquilas, prover para as ovelhas um aprisco seguro, que acalente, que proteja. Então, pastor é aquela pessoa que ama as suas ovelhas, que faz de tudo para defendê-las e que provê para elas diariamente o alimento, a água, a proteção, enfim, tudo que elas necessitam. E as ovelhas, elas seguem a voz do seu
pastor. Nós vemos o próprio Jesus, no capítulo 10 de João, ele fala dessa metáfora entre pastor e ovelhas, né? Inclusive a Bíblia chama Jesus de sumo pastor, de sumo pastor. Então tudo isso descreve, é uma imagem metafórica, é uma metáfora que descreve o relacionamento de Jesus com a igreja. E Paulo fala desse verbo pastorear, pastorear. Inclusive, o adjetivo pastor só é falado na Bíblia em Efésios 4:11, mas o verbo pastorear é falado aqui em Atos 20 e 28, conforme Joseone já leu. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, o apóstolo Pedro dá um conselho muito importante para os pastores das igrejas locais, para os presbíteros e bispos, dizendo assim: pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Pastorear, a mesma coisa também é apacentar. Apacentem ou pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Assim, meus queridos irmãos, nós percebemos que essa linguagem metafórica de noiva, de esposa, de rebanho, falando aí de casamento, pastoreio de ovelhas, noivado, são figuras de linguagem que descrevem a igreja, descreve o relacionamento de Cristo com a igreja. No tópico 2, professor Joseone, da nossa lição, nós temos aí várias imagens, linguagens figuradas que descrevem o relacionamento, descrevem a função da igreja. Então, fala da igreja enfatizando outros aspectos. Então, o que é que nós podemos falar com base em 1 Pedro 2:9, onde a Bíblia diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. É interessante, pastor Fábio, que a geração eleita, como o autor ele cita aqui, mostra que Deus sempre ele separou um povo para que o povo tivesse uma comunhão com ele. Lá no deserto, no livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, o Senhor ele dá um alerta à nação de Israel. Ele diz assim, momento, agora, pois se diligentemente, olhe só a proporção, ouvirdes a minha voz e guardados a minha aliança. Olhe só o propósito que Deus faz para a nação de Israel. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o versículo 6 ele diz: vós me sereis um reino sacerdote e nação santa. Então, estas palavras falarás aos filhos de Israel, porque eu sou o Senhor. E a palavra geração eleita, ela tem uma palavra de origem grega, que é a palavra genus, né, que trata de raça, de todo tipo de pessoa, não deixa ninguém de fora. Então, quando ele usa essa metáfora de uma geração eleita, ele destaca a importância da igreja presente no mundo. Ela é usada pelo apóstolo Pedro, nessa primeira carta, para que os cristãos estavam todos dispersos em Roma, e ele disse, olha, vocês são geração eleita, mesmo diante da subjugação desse império. Então, a palavra eleita significa escolha, preferência. Então, esse texto ele é bastante usado para descrever que aqueles que foram escolhidos por Deus têm uma missão especial no seu propósito. Então, no caso da igreja, né, esse propósito é ser a luz do mundo e proclamar as virtudes do, de Deus, as virtudes de Deus. Já o sacerdócio real, o mais interessante é que sempre foi a vontade de Deus, além de ser uma geração eleita, um povo adquirido, o homem tivesse um relacionamento íntimo com Deus. Quando a gente lê lá em Apocalipse, ele usa também essa metáfora de sacerdócio real,
baseia um conceito de que todos os crentes eles são chamados, né, isso é metaforicamente, para ser sacerdote, ou seja, para ter diretamente acesso a Deus e que as pessoas pudessem interceder pelas outras para servirem a Deus. Então, Pedro ele usa essa metáfora para os crentes, vocês são um sacerdócio real. Então, esse sempre foi o propósito de Deus. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, ele diz: E não constituiu um reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos. Como a gente lê também Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, ele diz: E para o nosso Deus os constituíste reino sacerdote e reinarão sobre a terra. Como a gente lê ainda em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, ele diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, olhe só o propósito que iniciou no Êxodo: serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Então a gente vê a maravilha que Deus sempre escolheu um povo para que esse povo pudesse ser uma nação santa e que pudesse ser separado para servir a Deus. Verdade. No Antigo Testamento, o povo de Israel era a geração eleita do Antigo Testamento. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó constituíam-se no povo de Deus, eleito por Deus para poder anunciar as virtudes, né, de Deus para todas as nações. Mas agora, no Novo Pacto, no Novo Testamento, a geração eleita é a igreja formada por judeus e gentios que se convertem a Cristo, né? Que passaram pelo processo do novo nascimento. Por isso que Gálatas 3, 28 e 29 diz que, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, agora nós somos igreja, somos o povo eleito de Deus. E esta eleição é em Cristo. Deus elegeu a igreja para ser o corpo de Cristo. Deus elegeu a igreja para ser o povo de Deus da nova aliança. E qualquer pessoa individualmente, se quiser fazer parte deste povo, é só aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se arrepender dos seus pecados. Ou seja, é só se converter a Cristo, que a pessoa vai fazer parte do povo de Deus, dessa geração eleita e geração também sacerdotal, né? Sacerdotal, porque defendemos a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Nós, como igreja, temos livre acesso a Deus. Nós, como igreja, através da oração, temos acesso ao Santo dos Santos celestial e podemos interceder por todos os homens, podemos interceder por todas as pessoas. Apocalipse 1 e 6 diz que Deus nos constituiu reino e sacerdotes, né? A igreja vai reinar com Cristo aqui na terra durante o milênio. Então, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, né? Nação santa, mais uma vez, mostrando aí a separação. O povo de Deus é separado do povo do mundo, é uma comunidade de fiéis convertidos a Cristo. A igreja não é um povo qualquer, mas é um povo separado, santificado, dedicado exclusivamente para o serviço a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja não é um mero ajuntamento de pessoas, mas a igreja é gloriosa. Professor Joseone, além dessa imagem que Pedro usou em 1 Pedro 2 e 9, falando da igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, mas também existe outra metáfora no Novo Testamento que fala da igreja como corpo de Cristo. Especialmente o apóstolo Paulo chamou bastante atenção e usou bastante essa metáfora. Isso mesmo, é tanto que o autor aqui coloca como essa é uma das imagens mais fortes e frequentes, né,
no Novo Testamento para retratar com a igreja que é o corpo de Cristo. E quando ele usa o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, Paulo, ele compara, isso é notório, o corpo de Cristo a um corpo humano, que cada parte ele tem uma função específica e que é necessário para que o corpo como um todo, e Cristo, ele controla esse corpo, que ele é usado como a igreja, metaforicamente. Então, todos nós que fomos batizados em um espírito, como ele disse no versículo 13, dando continuidade, ele diz: pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo. Então, Deus, ele não faz aqui uma acepção, ou seja, todos aqueles que chegam próximo a Cristo faz parte, que aceita ele como Senhor e Salvador, é, faz parte do corpo de Cristo. Ele não compara A, B ou C. Então, todos que beber do Espírito, né, vai fazer parte do corpo de Cristo. Então, todos que experimentarem o novo nascimento, eles passam a ser participantes. Por isso que o autor ele colocou como algo mais forte. É tanto que o texto de origem, no grego, eis em soma, que quer dizer para dentro do corpo, ou seja, a igreja foi chamada para dentro, ou seja, para dentro de Cristo, para unir o corpo, referindo-se o quê? Ao próprio Cristo, né? Então, o corpo, ele fala de unidade. Então, a igreja de Deus, primeiramente, ela é um organismo antes mesmo de ser uma organização, porque uma organização, ela só é viva quando esse organismo é vivo. Então, o autor ele compara aqui a igreja como um organismo vivo, pura, perfeita, que é usada como retratar o corpo de Cristo, que é a igreja. E Cristo, como cabeça, ele controla todos os membros, mas aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso, é muito interessante Paulo chamar a atenção dessa metáfora da igreja como o corpo de Cristo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, porque a igreja de Corinto estava uma igreja dividida, cheia de grupinhos, né? E ele teve que trabalhar bastante em prol da unidade da igreja, né? Ele disse também em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse Isso. corpo. Então, isso aí ele quer ressaltar a unidade na diversidade. Embora cada um de nós individualmente tenhamos as nossas particularidades, mas todos nós formamos um só corpo. Então, essa metáfora do corpo, ela é utilizada para enfatizar bastante a unidade na diversidade, e que a gente tem que pensar na igreja como um só corpo orgânico, um organismo vivo, cujos membros mostram interdependência entre eles, nenhum membro é mais importante que outro, mas os membros cumprem diferentes funções. Há uma variedade no corpo, há uma variedade de órgãos, de membros e de funções, né? Isso constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio do corpo, assumindo as funções dos outros. Então, essa metáfora do corpo de Cristo enfatiza a unidade na diversidade. Bom, no tópico 3 da nossa lição, fala de imagens que descrevem a habitação. No tópico 1, falamos de figuras de linguagem que descrevem o relacionamento entre a igreja e Jesus. No tópico 2, falamos de imagens, né, que descrevem a função da igreja, natureza e função da igreja, e agora no tópico 3, imagens que descrevem habitação. É muito interessante a gente observar, meus irmãos, que em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz que nós, crentes, cada um de nós individualmente, é templo do Espírito Santo. Então, ele diz claramente
em 1 Coríntios, né, 6:19, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário ou templo do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, em 1 Coríntios 6:19, Paulo diz que cada crente individualmente é templo do Espírito Santo, é habitação do Espírito Santo. Mas em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo fala que a igreja também é o templo do Espírito Santo e que a igreja também é o santuário de Deus. Então, diz o texto bíblico, 1 Coríntios 3, 16 a 17, fala assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, observe que Paulo tanto chama atenção para o aspecto de que cada crente individualmente é um santuário de Deus, é o templo do Espírito Santo, e para onde nós formos, levaremos a presença de Deus, somos portadores da presença de Deus. E quando nós estamos em comunhão, juntos, reunidos em um só corpo, a igreja, né, ou seja, a coletividade de cada um de nós também é templo e habitação do Espírito Santo. Então, professor Joseune, é maravilhoso sabermos que tanto nós individualmente como a igreja coletivamente é santuário de Deus. Isso mesmo, pastor Fábio. A imagem do santuário que o apóstolo Paulo cita dá a ideia de que a igreja é um lugar sagrado onde Deus habita, né? Então, Paulo, ele quis dizer que o nosso corpo, ele pertence a Deus, mas muitas pessoas, dizem que têm o direito de fazer o que quiserem com seus próprios corpos, embora as pessoas pensam que seja liberdade, mas na verdade não é, estão subjugadas aos seus próprios desejos. E quando você citou em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, é interessante que ele mostra que nós somos a habitação de Deus. E quando a gente lê em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, olha só como é interessante. Ele diz, olha, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, olha, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só o reconhecimento que Cristo ele dá à igreja, a mim, a você, a todas as pessoas, como santuário de Deus. Então, nós somos desafiados nesse ponto a viver em santidade, sermos conscientes do que estamos participando na construção de um lugar especial onde Deus escolheu habitar, que é o nosso corpo, que é a igreja do Deus vivo. Isso é maravilhoso. É verdade, meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus manifestava sua presença, sua glória lá no tabernáculo, especialmente no Santo dos Santos. Depois que construiu o templo, Deus manifestou a sua presença, a sua glória lá no Santo dos Santos, dentro do templo, em cima do propiciatório, entre os querubins. Mas agora, na nova aliança, o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu, e agora nós temos livre acesso não ao Santo dos Santos terreno, mas ao Santo dos Santos celestial. E Jesus disse: aquele que me ama, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o crente é habitação de Deus, o crente é casa de Deus. E Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, ele retrata isso. 1 Pedro 3:15 diz que a igreja é a casa de Deus, é a casa de Deus. E Efésios 2, 19 a 22, diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Observe, meus irmãos, que nesse texto de Efésios 2, 19 a 22, Paulo usa essas figuras de linguagem, essas metáforas, edifício, edificar, é casa, mas para quem morar? Para Deus morar, né? Para Deus habitar em nós, né? Dentro de nós e entre nós, através do seu Espírito. E a igreja é fundada, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, professor Joseone, já caminhando aqui para o tópico 3.3 da nossa lição, e já partindo para a conclusão, é um privilégio muito grande fazer parte da igreja, não é isso? É verdade. Como nós já vimos, a igreja, ela deve ser purificada. Assim, na verdade, a igreja já é purificada, né? Pelo sangue de Jesus, na obediência à verdade, como 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele diz: Se, porém, andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é mais do que um privilégio. E também, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, ele diz: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de corações uns aos outros ardentemente. Então, somos regenerados pela palavra, somos membros da Igreja de Deus, fazemos parte de uma nova vida. Não significa que somos perfeitos, né? Mas pecamos todos os dias, como João descreve isso, mas sabemos que através disso nós temos um Deus, um ser, um privilégio que ele nos deu de ser chamado Filho de Deus, né? Que beneficia toda a humanidade quando a gente aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não dá nem para descrever em palavras o privilégio de nós sermos igreja. De tudo que a gente viu nessa lição, as imagens, as figuras de linguagem, as metáforas, como ele mostra a igreja como o nosso relacionamento com Deus, não temos nem como descrever de ser um filho de Deus. Isso é maravilhoso. É verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja de Jesus é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a esposa de Cristo, a igreja é o rebanho de Deus. A igreja é o sacerdócio real, a nação santa, a geração eleita, o povo adquirido, para que possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos uma função sacerdotal no mundo e, finalmente, a igreja é o corpo de Cristo. Somos muito diferentes uns dos outros, mas somos unidos em Cristo. Há um só corpo, uma só fé, um só batismo. É a unidade na diversidade. E Deus habita dentro de cada um de nós e Deus habita entre nós. A igreja é este grande santuário de Deus no qual ele habita. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Evidência Síntese Podcast. Nos acompanhe semanalmente no canal da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua audiência, professor Joseone. Muito obrigado pela parceria e por estarmos mais uma vez aqui. E lembrando a todos que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. A paz do Senhor, professor Joseone, a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.